Então, o nosso curso do software CIP3D do módulo de gerador de pórticos, a ideia é a gente conhecer um pouco melhor sobre este módulo, principalmente sobre a modelagem e lançamento do pórtico, sobre os tipos de coberturas ao qual é possível fazer no gerador de pórticos, no gerador de galpões, a inserção de elementos que podem ser acoplados à análise no gerador de pórtico, também uma ideia de introdução das cargas e sobrecargas, principalmente porque o módulo do gerador de pórtico vai trazer uma janela paramétrica onde teremos a introdução da sobrecarga de vento pela norma 6123 e toda uma visualização sobre a parte de resultados até o final, a sua exportação para o software de estruturas metálicas, para a exportação dessa geometria para o software CIP3D. E dentro do CIP3D, o que realmente nós vamos visualizar de exportação que veio do gerador de pórtico. Muito provavelmente vocês devem estar visualizando a minha tela onde eu trago o CIP Menu. Estou trabalhando aqui com a versão 2020 dos softwares da CIP. E aqui nas opções, na visualização padrão do CIP Menu, você enxerga que o gerador de pórtico está, nessa visualização até inicial. Você consegue também localizar o gerador de pórtico se você fez a instalação do gerador de pórtico ou do seu software a partir do CIP, do CIP Instalar Software para Engenharia, porque quando você faz a instalação do software CIP3D, do software de estruturas metálicas, você tem já a possibilidade de instalar o software utilizando o instalador completo, ou você também tem a possibilidade de fazer a instalação a partir do instalador que vai estar numa pasta chamada instalar programas isolados. Então, se você faz a instalação pelo CIP Menu, ao abrir o CIP Menu, o gerador de pórtico já é praticamente apresentado na tela inicial. Ele faz parte, na verdade, da aba de estruturas, ao qual na aba estrutura nós temos ele na segunda opção. Lembrando que ele é um módulo do CIP3D, que está logo abaixo dele. E nessa aba nós vemos a maioria dos softwares da CIP Engenheiros para a parte de estruturas, sendo os principais elementos aí estruturas em concreto armado. Comentando um pouco sobre essa parte de instalação, o software, CIP3D, ele tem uma variação muito grande de módulos. E um desses módulos é o gerador de pórtico. E é interessante comentar com vocês que o gerador de pórtico ele é o único módulo que está completamente fora do software. Então, praticamente o trabalho que é feito no gerador de pórtico inicialmente, ele é todo feito fora do software, no módulo, que é instalado em separado. Ele fica totalmente separado, são instalações totalmente separadas, diferentes. E aí, ao término dos resultados, a gente vai fazer a exportação da obra para o CIP3D. Vamos começar comentando sobre a parte da instalação. Então, só para vocês visualizarem, aqui para terem conhecimento, eu vou pegar aqui um instalador. Então, lembra, você faz o download do instalador, seja do site da própria CIP, seja do site da própria Múltiplos, dentro do portal do usuário. Quando você baixa um instalador, nós sempre vamos procurar a pasta de instalação para o Brasil. Cuidado para não se confundir com a instalação em português, principalmente porque a instalação em português vem logo em seguida da instalação em catalão, que é a primeira opção que aparece. E você
pode, né, às vezes se confundir fazendo a instalação nessa instalação em português. Essa instalação em português será para português de Portugal. Então você pode vir a ter algumas palavras mais puxadas para o português de Portugal. Não que na nossa instalação para o Brasil não vai ter algumas palavrinhas que ainda não foram muito bem traduzidas. Mas ao instalar o software, procure a pasta Instalação para o Brasil. Dentro da pasta Instalação para o Brasil, você vai encontrar a opção de instalar SIP, Software para Engenharia e Construção. Se você fazer a instalação por este ícone, você vai ter a visualização conforme eu estava apresentando aqui para vocês. Não é porque você instalou o SIP completo que você vai ter acesso a todos os softwares. É necessário ter a licença para abrir os softwares. Tem gente que não gosta de fazer a instalação completa. No meu caso, é interessante, porque eu faço treinamentos sobre o software SIPCAD, sobre o próprio software SIP 3D de estruturas metálicas, sobre o gerador de pórtico, sobre os muros de arrimo, os muros em balanço, as cortinas atirantadas. Então, para mim é interessante fazer a instalação, uma instalação única, que já vai instalar todos os softwares. Mas às vezes você só possui realmente o software de estruturas metálicas e o módulo do gerador de pórticos, né? Lembrando que o gerador de pórtico tem que ser instalado também. Se você não fez a instalação pelo instalador principal, você quer fazer a instalação pelo instalador em separado, entra na pasta Instalar Programas Isolados e lá você vai encontrar o instalar SIP 3D e também mais abaixo você vai encontrar o gerador de pórtico. Aqui está o gerador de pórtico. Então ele é um módulo do software SIP 3D, porém ele tem uma instalação à parte. Aliás, ele terá até um ícone à parte. Se você fizer a instalação do SIP 3D e depois fizer a instalação do módulo, você terá dois ícones na sua área de trabalho. Então é importante saber que você precisa fazer a instalação do gerador de pórtico para que você consiga utilizar o módulo do gerador de pórtico. Ele tem uma instalação à parte. Muita gente pergunta, né, como eu faço para saber se eu tenho um módulo do gerador de pórtico, né? Tem várias opções de você fazer consultas, né? O próprio portal do usuário te indica isso. Quando você se conectar ao portal do usuário da Múltiplos, né? Ao selecionar o número do seu hardlock e a versão, ele vai te apresentar o software e os módulos que você possui. É uma maneira de consultar. O seu contrato de compra do software também é uma maneira de consulta. Se você tiver instalado aqui, como eu tenho instalado o software pelo menu principal, o menu da SIP aqui, você na parte inferior da janela você enxerga um número de licença. Clicando nesse número de licença, também você pode consultar os módulos que você possui, tanto os módulos como os softwares que você possui. O número da licença ele tem que coincidir com o número do seu hardlock, caso a sua licença ainda seja de hardlock, ou tem que coincidir com o número da sua licença eletrônica. E ao clicar no número do hardlock, ele te abre uma janela onde vai estar todos os softwares e todos os módulos que você possui. O GEP, gerador de pórtico, é um módulo e ele é apresentado diretamente na lista. Então, se você possui o gerador de pórtico, nessa lista que se abre tem que aparecer a sigla GEP, gerador de pórticos, que é um módulo. Fechando aqui, já sabendo como a gente consulta, eu fiz a instalação pela opção do SIP menu. Então, ao abrir o SIP menu, dentro da aba de estruturas,
eu vou procurar o gerador de pórtico. E vou abrir o gerador de pórtico para começar a comentar com vocês, né, falando um pouco sobre o conteúdo do nosso treinamento, falando principalmente, né, sobre a modelagem e lançamento do pórtico e as opções de pórticos que a gente pode trabalhar. Então eu vou parar o cursor do meu mouse em cima do gerador de pórtico e vou clicar e o software e o módulo, na verdade, o módulo vai abrir. O módulo, ele em versões anteriores, ele é um pouco diferente, né? Em versões anteriores, ele já abriria te pedindo para você criar pela primeira vez assim que você abre ele, se você tem uma versão anterior, ele diretamente vai pedir já para você ir informando o nome do arquivo, o nome da obra e vai dando origem a uma entrada de dados, um assistente de projeto com janelas paramétricas e você já vai preenchendo diretamente esses dados para dar origem ao modelo de pórtico que você vai trabalhar. Nas novas versões, ele abre igual o próprio software CIP3D. Então, quando você abre o gerador de pórtico, ele já abre com essa visualização trazendo no centro da janela essas 3 colunas, muito parecida com a apresentação inicial do próprio CIP3D. E praticamente os mesmos menus que o CIP3D, o menu arquivo e o menu ajuda na parte superior, e as mesmas colunas que você vai encontrar no CIP3D, a coluna arquivo e últimos arquivos, com os botões para criar uma nova obra e para fazer o gerenciamento de arquivos. Da mesma maneira que o próprio software CIP3D, o gerador de pórtico também tem alguns documentos em PDFs que talvez seja interessante, né, principalmente para quem está iniciando o trabalho com o gerador de pórtico. Vai existir ali 7 documentos, incluindo o gerador de pórticos manual do usuário. São arquivos em PDF, caso você ache interessante, você pode abrir esses arquivos, você pode imprimir, né? Arquivos em PDF podem ser impressos, então eles ficam aí à sua disposição, principalmente o gerador de pórtico manual do usuário talvez seja uma leitura interessante. Para a gente começar a realmente lançar o modelo, fazer a modelagem do nosso pórtico, né, colocar as informações do pórtico, nós vamos precisar criar uma nova obra, um novo arquivo. Eu vou utilizar já diretamente aqui na tela, na apresentação das colunas, o botão novo. Então, clicando no botão novo, ele vai, como da mesma maneira que vocês trabalham com o software CIP3D, vai te pedir o nome da obra e a descrição da obra. Eu vou chamar essa obra de gerador de pórtico. De galpão, vamos em homenagem ao nome do curso. As regras aqui para os nomes, para os diretórios, são idênticas para o software CIP3D. Então procure sempre trabalhar com nomes pequenos para o nome do arquivo. Pode escolher o diretório que você desejar ou pode até mesmo utilizar o mesmo diretório, já que o software e também o módulo têm uma organização própria de diretórios. Então você pode usar as pastas que o próprio software, que o próprio módulo tem para salvar os seus arquivos, ou caso queira, pelo botão examinar, você pode alterar o diretório, pode alterar a pasta padrão que você vai salvar os arquivos que foram feitos aqui no gerador de pórtico. No momento que eu colocar aqui, nome do arquivo, descrição do arquivo, descrição da obra, clico em aceitar e ele agora já vai me preparar aquele assistente de projeto. Para quem tem versões anteriores, ao abrir o software ele já abriria fazendo esse tipo de pergunta aqui, né? Se a gente deseja introduzir um novo pórtico.
Eu vou aproveitar que eu acabei de abrir o arquivo e ele já está me dando essa oportunidade de criar um novo pórtico. Eu vou aproveitar, já que ele está perguntando se eu desejo introduzir um novo pórtico, eu vou clicar em sim e já vou abrir a janela paramétrica, o assistente de projeto e já passar para vocês as primeiras informações de tipo de cobertura, de geometria dos pórticos, de ideia de dimensão, de opções de pórticos que a gente pode trabalhar dentro do software CIP 3D, dentro do módulo do gerador de pórtico do CIP 3D. Então, clicou em sim, a primeira pergunta que ele vai te fazer e também, né, já te dando uma ideia que vai existir uma limitação para quem trabalha com o gerador de pórtico. Ele te pergunta se você vai querer fazer um galpão em uma ou duas águas. A grande maioria das pessoas, né, que me perguntam sobre o início de trabalho do gerador de pórtico é sobre arco. Se o gerador de pórtico consegue gerar pórticos em arco. Não, essa é uma das limitações que nós temos no módulo de gerador de pórtico. Notem que ele te pergunta se você quer um galpão com uma ou duas águas. Por quê? Porque ele, na verdade, não tem a opção de lançamento de pórticos em arcos. Aliás, até dentro do próprio software CIP 3D, né, a maioria das vezes a gente, para lançar arco, dá preferência em lançar no AutoCAD e depois fazer a exportação. Então, o gerador de pórtico, já respondendo aí algumas perguntas, né, relacionadas ao módulo, uma das limitações do gerador de pórtico é que ele não trabalha com galpões em arco. É uma ou duas águas que você pode introduzir. Nós podemos depois até pôr mais de um galpão na mesma visualização, como se fossem galpões germinados. Isso a gente vai conseguir fazer, mas será galpões de uma ou de duas águas. Eu vou escolher a opção duas águas. Uma ou duas águas, né? Depois na próxima janela, as opções que ele vai apresentar são idênticas, caso você tenha escolhido uma ou caso você tenha escolhido duas águas. Eu inicialmente vou pegar aqui, ó, vou selecionar a opção duas águas e aí ele traz os tipos de cobertura que estão à minha disposição para duas águas. Aliás, é a mesma opção para uma água. Os tipos de cobertura aqui na parte superior. Então você enxerga na janelinha geração de pórtico de duas águas o tipo de cobertura. E dentro do tipo de cobertura, as opções que o software tem à disposição. Como por exemplo, o pórtico rígido, a treliça americana, a treliça inglesa, treliça belga, polonceal reto e assim sucessivamente até a viga treliça. Você pode ir selecionando e o software já vai te apresentando uma ideia, um esboço do que será o lançamento. Por exemplo, pórtico em treliça, por exemplo, polonceal sobre elevação invertida, reta. Então você vai tendo as treliças belga, treliça inglesa, treliça americana, assim sucessivamente. Então o software já vai te apresentando as opções que você pode introduzir de tipos de cobertura. Notem aqui a treliça americana, né? Tanto a treliça americana como, por exemplo, a treliça inglesa, a treliça belga ou outras opções vão te trazer também a possibilidade, primeiro, de alterar as dimensões do galpão e também de introduzir mais divisões e tramos. Por exemplo, tramos à esquerda, 6. Tramos à direita, 6. Então você já vai visualizando que o próprio gerador de pórtico também tem opções até para te dar uma geometria diferenciada do padrão que nele existe. Ele vai te dando
possibilidades diferentes de trabalho. Primeiro vamos começar mudando as dimensões do galpão. É simples mudar a dimensão do galpão. Por exemplo, eu peguei aqui uma treliça americana. O padrão do software é trazer pilares com 8 metros de altura e lá no topo da cumieira uma altura de 12 metros e o vão de 10. 10 à esquerda, 10 à direita. Como que eu altero essas dimensões? Basta parar o cursor do mouse em cima da dimensão e clica sobre ela. As dimensões aqui sempre serão em metros e vai seguir as mesmas regras do software SIP 3D. Se você precisar introduzir, por exemplo, uma decimal, você não vai utilizar a vírgula, você vai utilizar o ponto. Então, notem que ao clicar em cima da medida, ele abre uma caixa de diálogo ao qual eu posso preencher com a dimensão que eu desejo, por exemplo, 6 metros, e ao dar Enter do teclado, ele confirma essa medida. Então você pode alterar qualquer medida que você queira. Por exemplo, eu quero à esquerda, no meu pilar à esquerda, eu quero que tenha 5 de altura. Digito 5, dou Enter, ele já altera as dimensões. O outro pilar ali eu também quero com 5. A altura da cumieira eu quero com 7. Os vãos do meu galpão serão de 10 metros. E a quantidade de tramos eu quero com 5. Então você tem a possibilidade de fazer o preenchimento dessas medidas para se aproximar o máximo possível do que você quer simular no gerador de pórtico e depois exportar para o software SIP 3D. Lembrando que caso tenha alguma medida em decimal, basta digitar o ponto 10.8, por exemplo. Então você pode digitar as decimais utilizando o ponto. Então, na janela gerador de pórtico de 2 águas, escolhe o tipo de cobertura. Wagner, eu não encontrei nenhuma cobertura parecida com o que eu quero. Usa pórtico rígido. E uma vez que você usar pórtico rígido, saiba que dentro do SIP 3D, do Metallicas 3D, depois você pode desenhar o tipo de cobertura que você desejar. Não encontrei nada parecido com o que eu quero. Pode-se trabalhar então com o pórtico rígido e dentro do software, aí sim você desenha, não dentro do módulo, sim dentro do software você vai desenhar a geometria que você precisa, porque o SIP 3D te dá esse tipo de facilidade. Eu vou colocar aqui então as seguintes geometrias do meu galpão que eu vou exemplificar, voltando aqui a trazer as opções só para vocês visualizarem. Para ficar mais fácil, eu vou ampliar aqui a visualização. Então eu peguei ali a treliça americana, coloquei essas dimensões, 5, 5, 7 vão de 10 metros. E também temos as opções aqui de tramos à esquerda e tramos à direita. Bom, então temos esse tipo de visualização. Então se você não encontrar a geometria que você deseja, usa o pórtico rígido e depois desenha no software SIP 3D. Colocou as informações, clique em aceitar e será introduzido exatamente as informações que você colocou. Então notem, uma vez que você clica em aceitar, já é introduzido na tela, temos aqui bem na tela, a geometria que nós selecionamos. Uma vez que você introduz
o gerador de pórtico, você vai ter também algumas outras opções. Olha que interessante quando você está na tela, na área de trabalho do gerador de pórtico. Você pode, por exemplo, querer clicar à esquerda, você pode querer clicar à direita, você pode querer clicar em cima do galpão. Caso você queira, você também pode clicar bem em cima dele, não na parte superior. Eu estava comentando inicialmente na parte superior, mas bem em cima do desenho. Então são opções que, se você clica, você tem alternativas e janelas que o software vai te permitir. Em primeiro lugar, eu vou clicar bem em cima dele, bem em cima do desenho. Ele vai trazer a opção de você editar os dados que você acabou de introduzir. Então você pode editar as informações. Clicando bem em cima dele, o software vai permitir que você gere pórticos iguais a ele, ou seja, ele copia o pórtico que está selecionado e ele, à direita do último pórtico, insere a quantidade de pórticos que você quer a mais. Então, por exemplo, se eu tivesse feito um galpão de uma água só e fossem vários outros galpões germinados, eu poderia já copiar e já introduzir esses outros elementos. Eu posso apagar esse pórtico ou posso inserir um novo. Ele insere um novo também à direita. Então, criando uma nova opção. Então, quando você clica bem em cima do desenho, você tem essas opções. Se eu clicar ou à direita ou à esquerda, então ou à direita, olhando da frente da minha tela, ou à esquerda, clico, aí ele vai trazer outras opções. Então, uma coisa é clicar bem em cima do desenho. Outra coisa é clicar fora do desenho, na tela branca, à esquerda ou à direita. Por que eu estou dizendo à esquerda ou à direita? Porque quando você clica nas laterais, vai ter uma opção de muro lateral, que é diferente quando você clica apenas na parte superior. Não cliquei no desenho, mas cliquei ali na parte superior. Ele trouxe novo pórtico, apagar todos os pórticos. Então eu posso criar tudo do novo. Esse botão aqui, novo pórtico, permite eu criar um do zero, um novo. Ele retira esse e cria um novo. Ou eu posso apagar este ou outros módulos, outros pórticos que eu tenha criado. Agora, quando eu clico nas laterais, ele me traz essas duas opções, mais uma terceira opção, que é a inserção de muro lateral. Essa inserção de muro lateral pode ser interessante, principalmente se você introduzir, se realmente na sua obra houver um fechamento por um muro. Esse muro for, por exemplo, um muro autoportante, e é um muro que, se for autoportante, resiste às cargas de vento. Isso vai dar um alívio na simulação que você esteja fazendo dentro do software CIP 3D aqui dentro do módulo. Eu vou introduzir, então só para vocês recordarem, se eu clicar à esquerda da tela, o muro será colocado à esquerda. Se eu clicar à direita, o muro será colocado à direita. Aí eu posso colocar muro dos dois lados? Sem problema. O gerador de pórtico também vai permitir que você introduza esses muros laterais se você precisar dos dois lados. Vou começar aqui, à esquerda eu clico e vou entrar em muro lateral. Quando eu clico em muro lateral, ele me pede ali a informação para eu habilitar o muro perimetral. Ao habilitar as informações de muro perimetral, ele me permite dar o tamanho, a altura em metros desse muro, me dá a informação de eu indicar ou não que ele trava os pilares à flambagem.
Isso é bom, né? Porque ele já vai levar essas informações também para as simulações de cálculo, né? Para a obra no CIP 3D, né? Então esse tipo de informação já vai preenchida até mesmo para cálculo da estrutura no software CIP 3D. Da mesma maneira que você no CIP 3D tem a opção das ajudas contextualizadas, né, das informações detalhadas, no gerador de pórtico também. Ó. Caso você queira ler as informações detalhadas, basta clicar no ponto de interrogação azul e clica em cima das opções que ele quadricula. Por exemplo, travar o pilar à flambagem te traz uma informação importante. Ó. Se selecionar essa opção, aceita que o muro trava o pilar ante a flambagem global fora do plano do pórtico e ante a flambagem lateral, em ambas as abas. Isso afeta a geração da obra para o CIP 3D. Então, isso afeta as informações, isso vai já setado, vai como informação preenchida para o CIP 3D e vai, claro, ser levado em consideração nos cálculos. Também tem a opção de autoequilibrado. Olha que interessante, né? Esse autoequilibrado seria mais ou menos uma ideia de autoportante, né? Um muro autoequilibrado suporta por si mesmo a carga de vento que incide diretamente sobre ele. Portanto, a obra será gerada para o CIP 3D, eliminando a carga de vento sobre a altura do muro. Então, se você habilitar que ele é autoportante, ele suporta a carga de vento até a altura que você informou. E essa carga de vento, então, não será exportada para o CIP 3D, ela será eliminada. Porque realmente, se você for fazer esse tipo de consideração, ali vai existir um muro que já suporta a carga de vento. Então, são opções interessantes, né? Então, vamos pôr aqui, ó, trava o pilar e autoequilibrado, até para visualizar futuramente as informações que o software, que o módulo vai me trazer ao habilitar essa opção. Clicou em aceitar, ele vai te dar uma apresentação, vou até dar um zoom aqui para você ter uma ideia, que foi inserido um muro lateral, a cota dele não aparece diretamente, mas você sabe que ele tem 3,5 metros de altura. Precisando fazer qualquer tipo de alteração, é só parar em cima do muro, só parar ó, em cima das opções do muro e clicar, né, ó, que você pode entrar ali ó, em muro lateral. Então, ó, clicou aqui, ó, acho que não é bem diretamente em cima, pode ser um pouquinho mais ao lado dele, ó. Voltando em muro lateral, você pode desabilitar, você pode voltar a habilitar. Então é uma espécie de possibilidade de fazer a edição da inserção que você acabou de introduzir. Então à esquerda do meu gerador de pórtico, do meu gerador de galpão, bem à esquerda eu introduzi, por exemplo, como se fosse um muro lateral. À direita também, né, não é porque você colocou uma informação à esquerda que você não pode colocar uma outra informação à direita. Você à direita poderia até criar um novo pórtico, uma ideia de um novo galpão, ou até mesmo apagar o que você já introduziu. Lembrando que o software também vai permitir, né, se você clicar bem no centro aqui, que você gere pórticos iguais ao que você fez. Então ele vai gerar pórticos iguais. É uma ideia muito parecida com do próprio software CIP 3D do menu ferramentas geração planos, só que aqui no sentido da vista da frente. Então é uma ideia que talvez você até já conheça a geração de pórtico. Vamos supor que eu precise colocar mais um galpão aqui, mais um pórtico. Então clica ó, a lateral, novo pórtico. Eu vou fazer um pórtico de uma água. Então, só para vocês visualizarem também que é possível introduzir um pórtico a mais, por exemplo, um pórtico
de uma água com as dimensões que eu preciso e com as opções que ele me traz. Ó, pórtico rígido, poncelhal reto, invertido. Então você pode ir introduzindo as opções a partir do que o software, do que o módulo te possibilita. Ó. Então eu tinha feito um em duas águas, mas para exemplificar, vou fazer agora em uma água só. Ao clicar em aceitar, você tem esta visualização. E o módulo aqui ó, vai permitindo que você introduza até ó, novos pórticos, se for a sua necessidade. Ó. Você pode introduzir ali ó, mais um pórtico, fazendo as simulações conforme a sua necessidade. Tá? E ele vai te introduzindo as opções. Ó. E aí você vai tendo as introduções conforme a necessidade. Então eu poderia até ter feito um único galpão ali, já todo ele com uma água e vários outros galpões germinados, que o módulo do gerador de pórtico vai me permitindo esse tipo de opção. Se eu precisar apagar, introduzir mais informações, eu vou colocar então aqui um muro lateral. Um muro lateral de 7 metros para ser realmente o fechamento. Também ó, é possível introduzir. Tá? Então a ideia aqui é gerar um pórtico, o pórtico principal da sua estrutura, e a partir do pórtico principal você vai ter as opções de inserção. Depois dessas opções, a inserção, por exemplo, de introdução de informações de fechamentos de coberturas, como o próprio muro lateral, um fechamento lateral e assim sucessivamente. Então, veja que você consegue fazer até algumas simulações interessantes no próprio gerador de pórtico. Eu quero simplificar aqui, então eu posso apagar. Ó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o muro lateral. Depois eu vou apagar esse pórtico e vou apagar este outro pórtico. Pronto. Ó. Tem certeza que quer eliminar? Sim. Então volto aqui a ter apenas o meu pórtico principal para ter a simulação e para dar continuidade no nosso treinamento. Então, você viu que se você quiser fazer a simulação do muro à direita e à esquerda, ó, é só clicar no lado e colocar as informações conforme a sua necessidade. Então, agora eu tenho um muro lateral à esquerda e também tenho um muro lateral à direita, tá? Então você já sabe que pode editar o que você introduziu, apagar, criar uma nova opção. A única coisa que a gente não consegue trabalhar realmente inicialmente, né, de tudo que nós comentamos aqui, a única coisa que a gente não consegue é inserção de arcos. Arcos não tem como fazer a simulação aqui dentro do nosso gerador de pórtico. Introduzido essas informações, então a gente já comentou lá sobre o pórtico de uma ou duas águas, os tipos de cobertura, a geometria do nosso pórtico, dando as dimensões, colocando a inserção do muro lateral e também fazendo aí as simulações caso você precise de galpões germinados. Nós vamos agora passar a não trabalhar diretamente na tela, mas passar a visualizar as informações dos menus superiores. O software aqui, o módulo tem alguns ícones que são muito parecidos com os ícones do software e também vai ter
né? Principalmente, ó, o botãozinho lá na parte superior de configurações gerais. Este botão ele é idêntico ao botão do software SIP 3D. Aliás, ele é o mesmo ícone, né? O pessoal chama do mundinho, do globinho, da terrinha, né? A terra ali é o ícone da configuração geral. Parando em cima dele, ó, em configurações gerais, notem que ele é idêntico. Ele é idêntico às opções do software SIP 3D. Tem as opções de você trabalhar com as normas que você vai habilitar. Notem que ele vai trazer a nossa 6118 de 2014. Ele vai trazer a 14762 de 2010. Ele vai trazer a 8800 de 2008. O módulo também tem a opção das unidades de medidas iguais a que você vai encontrar no SIP 3D, aliás, pelo mesmo ícone. Nós podemos trabalhar com o padrão do software, que é as unidades MKS, metro tonelada força por segundo, ou pelo sistema internacional USI, metro quilonewtons por segundo. Fica a sua escolha a unidade de trabalho. E outras opções de configurações, né, que você vai encontrar que são muito idênticas ou parecidas. Elas são idênticas ou parecidas com as opções lá do software SIP 3D. Bom, então ele traz essa possibilidade também pelo botãozinho, pelo ícone de configurações. E você vai encontrar a opção configuração, o menu configuração. O permite selecionar a norma, o permite modificar o sistema de unidade, o permite é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, o configurações aqui do menu superior é a mesma coisa que este botãozinho aqui, tá? O módulo ele traz um menu a mais porque tem gente que passa a vida inteira e não enxerga esse menuzinho. Então eles acabaram introduzindo o menu de configurações. À esquerda do menu de configurações, aí você vai encontrar um botão muito importante, que é o botão dos dados gerais da nossa obra, dos dados gerais do nosso pórtico. Clicando em dados gerais da obra, o módulo vai me abrir a opção da introdução da quantidade de vãos e distância entre os vãos que eu quero introduzir aqui na nossa simulação. Lembrando que o software só trabalha em metros. Eu vou fazer uma simulação de um galpão que terá mais 4, né? Terá 4 vãos, ou seja, então terá 5 pórticos. Aqui a ideia é de vãos, sempre a quantidade de vãos que você colocar, mais um será a quantidade de pórticos que você está introduzindo. Então eu quero uma obra que tenha 5 pórticos. Então eu vou produzir aí, vou precisar inserir 4 vãos. Distância entre os pórticos. Duas informações importantes, Você pode criar até 100, até 100 pórticos, Deve estar entre 1 e 100 pórticos. Então ele tem uma limitação da quantidade de pórticos, né? Distância entre os pórticos. Ele também vai ter uma limitação, deve ser entre 1 e 100 metros. Então você tem aí as opções e as visualizações, né? Parando o cursor do mouse, para o cursor do mouse, espera a caixa de diálogo te apresentar e você tem a informação entre distância entre pórticos e número de vãos que você pode introduzir. Eu vou colocar aqui 4 vãos
distância entre os pórticos de 5 metros. Você pode informar que haverá fechamento na cobertura e você pode informar, que ainda tem um restinho aqui, que haverá também fechamento nesta lateral. Ao habilitar, veja, fechamento na cobertura, ele habilita também a possibilidade de trabalho com a sobrecarga de vento e com a sobrecarga de neve. Então, ao habilitar o fechamento na cobertura, pode-se introduzir a carga de vento e também carga de neve nessa cobertura. Ao você fazer a indicação aí, fechamento na cobertura, você tem que informar o peso do fechamento da cobertura e uma sobrecarga do fechamento que você queira inserir. Eu, por exemplo, vou colocar aqui, peso do meu fechamento, 7 kg por metro quadrado. Sobrecarga para o fechamento, eu vou pôr 25 kg por metro quadrado. Então, eu tenho a possibilidade já de introduzir as informações do peso desse fechamento. Haverá também um fechamento na lateral. Eu vou precisar fechar o restinho que falta aqui. E vou usar até o mesmo material. Vou usar a telha que pesa 7 kg por metro quadrado. Então, estou inserindo um fechamento na cobertura e eu estou inserindo um fechamento na lateral. Ambos já vai ser considerado no meu pórtico o peso desse fechamento e, no caso do fechamento da cobertura, até uma sobrecarga de fechamento qualquer que eu queira inserir. Depois eu vou precisar colocar mais cargas, Se você vai precisar colocar mais cargas, aí vai ter que aguardar a exportação e trabalhar dentro das exportações que existem, dentro das opções de exportações e dentro das informações e opções do menu carga lá no CIP 3D. Então vamos retornar aqui. Então, quando você habilita com fechamento na cobertura e habilita ali com fechamento nas laterais, o software vai me abrir a possibilidade de fazer um lançamento de sobrecarga de vento. Afinal de contas, agora você tem um pórtico e tem um fechamento, vai ter telha, sei lá como é que vai ser o seu fechamento. Mas ao ter esse fechamento, essa parte, essa cobertura, ela vai sofrer a incidência das cargas de vento e essa carga de vento ela vai ser transferida para o pórtico. Então a gente pode até simular essa sobrecarga de vento para, a partir dessa sobrecarga de vento, ela ser transferida para o pórtico e ela virar uma carga no nosso pórtico. E isso vai ser até exportado para o nosso software de estrutura de estrutura metálica, o CIP 3D. Ao habilitar aqui, então você tem que parar o cursor do mouse em cima de com sobrecarga de vento e clicar na opção com sobrecarga de vento. Aí ele vai carregar a janela paramétrica que eu comentei para vocês, que vai ter o lançamento da sobrecarga de vento pela norma 6123. Às vezes ele demora um pouquinho para carregar, mas ele carrega a visualização norma para o cálculo da sobrecarga de vento. É uma janelinha para quem tem o software CIPCAD muito parecida com a janela do CIPCAD. Ela traz inicialmente toda a parte de preenchimento para a força de vento. Parando o cursor do mouse em cima do mapa do Brasil, ele amplia o mapa eólico do Brasil, trazendo as isopletas. E você pode, a partir desse mapa eólico, até ter a visualização da velocidade básica do vento que você vai utilizar. No meu caso, eu vou utilizar 45 metros por segundo.
Apesar que essa norma ela já está sendo revista, aliás, ela precisa muito ser revista, porque a ideia de carga de vento, principalmente das velocidades básicas, né, de vento no Brasil, estão bem ultrapassadas. Então bem, já são cargas bem superiores, né? Um próprio exemplo é o ciclone, a formação do ciclone que teve na região sul do Brasil. A própria cidade de São Paulo aqui sofreu, o litoral principalmente sofreu com esse vento e as ressacas que se formaram por causa da formação desse ciclone. Se você não se recorda muito bem da norma, o próprio módulo te auxilia. Usando aqui a opção mostrar a informação detalhada ou ajuda contextualizada, clicou, ele vai quadricular ali em azul as opções que ele te traz de informação. Você vai precisar preencher, né, informar se a construção será fechada. Caso a construção será fechada, ela vai ter um coeficiente de pressão interior, né? Então, para a determinação, o ideal é que você consulte a 6123 no artigo 6.2, para você preencher de maneira correta essa opção. Você também terá as informações dos fatores probabilísticos, os grupos dos fatores probabilísticos. Então, na nossa norma vai ter o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3, o grupo 4 e o grupo 5. Né? Você também tem a relação de dimensão da planta, ao qual, né, você vai ter que informar essa relação. Então, você tem ali, sendo tal relação o quociente entre A sobre B, onde A é a maior dimensão e B é a menor dimensão. Se você for pensar, nós temos aí um galpão que vai ter 20 por 20 praticamente. Tá? Você vai ter a mesma dimensão. Você vai ter 20 por 20. Então você vai ter uma relação de dimensão da planta igual a 1. Então já está preenchido ali com o valor da relação da dimensão da planta. Classe, você vai ter as 3 classes, classe A, classe B e classe C, e também vai ter a categoria de uso da edificação, que você vai preencher relacionado à parte da rugosidade. Então, a categoria que vai ser informando principalmente as superfícies, né, as rugosidades, onde vai estar implementado este nosso galpão. Então, se você não lembra da norma, você pega as informações ali do ajuda contextualizada. Claro, é sempre importante ter a norma em mãos, por exemplo, para a consulta do coeficiente de pressão, para o preenchimento do coeficiente de pressão. Também haverá a informação do fator topográfico, se está no talude, se está na colina. E o fator topográfico, você tem aqui a introdução da visualização das informações para o preenchimento, o cálculo e a informação do valor, também a partir do artigo 5.2 da norma 6123. E aí você preenche as opções. Nosso caso aqui acho que vai ser, deixa eu lembrar aqui se é 20 ou 25, não me lembro mais. Toda edificação da qual a maior não exceda 20. Então é classe A aqui. Classe A. Categoria. Então nós temos aqui, categoria. Nós temos superfícies lisas, terrenos abertos, terrenos planos, terrenos cobertos por obstáculos grandes, altos e poucos espaçados. Eu vou de categoria 4. Também tem o fator probabilístico. É importante dar uma lida no fator probabilístico. Nosso caso aqui é o grupo 3, né? É um galpão, então eu vou simular que seja um galpão industrial. Então eu estaria trabalhando, por exemplo, com
uma opção do galpão aqui no grupo 3. E será uma construção fechada e introduzindo aqui um coeficiente de pressão de menos 0,5. Lembrando que é preciso consultar e informar esses coeficientes. Mas para o treinamento eu vou utilizar aqui o menos 0,5. E no fator topográfico, vou supor que ele está no plano, então tanto em x como em y eu vou colocar a informação do valor do S1 igual a 1. S1 igual a 1, plano, então eu informo que ela está no plano. Ao preencher aqui as informações para o cálculo da sobrecarga de vento, importante, volto a repetir, né? Sempre esteja com a sua norma, a 6123 em mãos para consulta, para não ter nenhum tipo de dúvida no preenchimento dessas informações. Ao clicar aqui em aceitar, notem que ele já traz à frente da opção com sobrecarga de vento a bandeirinha do Brasil e a norma 6123, te dando, né, a possibilidade, se você precisar editar qualquer tipo de informação, clicando aqui ele vai abrir mais uma vez para você editar. Mas a principal informação, a partir de agora, nós temos sobrecarga de vento sendo levada em consideração. Em algumas regiões também vai existir a necessidade de informar sobrecarga de neve, né? Ou uma sobrecarga que você queira introduzir de gelo. Algumas regiões do sul, até na semana passada, e nessa semana mesmo tivemos temperaturas bem baixas, né? Eu tenho um dos desenvolvedores dos nossos softwares mora ali na região próxima lá em Santa Catarina, e ele disse que chegou a acordar com camada de gelo pequena, né, no carro e também no telhado. Claro que essa camada de gelo fininha é muito pequena, né? Mas em alguns outros países você realmente põe a sobrecarga de neve. No meu caso aqui eu não vou habilitar sobrecarga de neve. Aqui nessa janela ele ainda vai trazer as visualizações das combinações, das hipóteses, né, e das combinações, muito parecida, aliás, idêntica com as informações que você encontra nas hipóteses adicionais, cargas especiais do software CIP 3D, e também a categoria de uso que você pode informar. Aqui embaixo, mais as visualizações dos valores, principalmente das configurações, né, e dos valores das combinações e dos coeficientes de segurança que estão habilitados dentro do software. Podem ser consultados por esses botõezinhos. Aí ele vai e gera um relatóriozinho para você consultar, principalmente os coeficientes de segurança e os coeficientes de combinação. Então, a janelinha de dados gerais está preenchida. Com a janela preenchida, com a informação, principalmente que haverá um fechamento de cobertura, haverá um fechamento da lateral, que haverá introdução de carga desse fechamento de cobertura e de fechamento lateral, e que também haverá sobrecarga de vento, eu posso clicar em aceitar. Todas essas informações foram levadas em consideração, já estão à minha disposição para, nesse momento, eu fazer uma exportação para o CIP 3D, ou se eu desejar, fazer um outro tipo de simulação que pode ser bastante interessante aqui dentro do nosso software, do nosso módulo. O módulo do gerador de pórtico, além dessa função de introdução de carga de vento, aliás, essa opção que eu acabei de mostrar para vocês,
é a principal função do módulo do gerador de pórtico. Ou seja, fazer o cálculo da carga de vento, da sobrecarga de vento em galpões de uma ou duas águas e, a partir dessas cargas, a partir da geometria, ser exportadas essas informações para o CIP 3D para se dar continuidade no trabalho. Só que ele tem uma outra função que é interessantíssima e que poucas pessoas usam. O software, a partir do menu Dados Gerais, ele tem a possibilidade de você calcular e já ter os resultados das terças da cobertura e das terças da lateral. Ou seja, ele tem um recurso chamado edição de cintas na cobertura e edição de cintas na lateral. A partir dos valores de carga, da sobrecarga de vento, da distância entre os pórticos, eu posso ter um dimensionamento do perfil da terça da cobertura e, se fosse no caso, da terça da lateral. Olha que coisa interessante, né? Que o nosso módulo também vai conseguir me dar esse tipo de informação, gerando até a informação da memória de cálculo. Antes de fazer a visualização dessas opções, eu aconselho, as pessoas que forem realmente a trabalhar com o cálculo da terça no gerador de pórtico, em primeiro lugar, trabalhar com um recurso que é parecidíssimo com o software CIP 3D, que é a gestão da biblioteca de perfil. É importante, trabalhar com a gestão da biblioteca de perfis para você selecionar o perfil da terça que realmente você quer introduzir, que você realmente quer fazer a simulação no gerador de pórtico. Dentro dessa opção, você também, da gestão da biblioteca de perfil, igualzinho no CIP 3D, você vai encontrar o importar séries de perfis pré-definidas. Eu vou habilitar, eu gosto de fazer as terças em perfil dobrado. Aliás, eu acho que no Brasil, a grande maioria das pessoas fazem terças em perfil C enrijecido, em perfil Z, que são perfis dobrados. O padrão do nosso módulo não é trazer esses perfis habilitados. Então eu vou habilitar já esses perfis e vou deixar esse perfil à disposição para a simulação que eu vou fazer. Esses perfis, ele não está com o nome de um determinado fornecedor. Por exemplo, não está com o nome de Açominas, não está com o nome de Açotubo. Ele tem um nome interessante, ele tem o nome de um software de detalhamento, o Tecnometal Brasil. Essa biblioteca, tanto no gerador de pórtico como no próprio CIP 3D, é importantíssimo você habilitar essa biblioteca, porque ela traz a maioria dos perfis dobrados do Brasil. Eu vou habilitar ela, clicando aqui em Tecnometal Brasil, e eu vou importar principalmente o aço dobrado. Eu vou importar principalmente a série de perfis C enrijecida. O resto eu nem quero. Só vou dimensionar realmente as terças. Então eu só vou trazer a série de perfil C enrijecida. Então desabilito tudo que está aqui e só quero a C dobrada enrijecida. Mas depois eu poderia fazer uma simulação com um perfil Z? Pode, então habilita lá também o Z, se você quiser fazer algum tipo de simulação. Se você precisar usar uma terça em Z, você vai ter sim a opção de até simular. Então já estou levando para a gestão da biblioteca de perfis, importando uma série de perfis pré-definidas, o perfil que eu vou usar para minha terça. Ao clicar em aceitar, clico mais uma vez em aceitar
coloco sim na pergunta, porque eu quero realmente importar essa série de perfis. Essa série de perfis já existe, né? Na verdade, ela não existe. Existe uma outra que tem o mesmo nome. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar substituir pela que eu estou importando. Então, ó, substituir, aceito. A Z também, aceito. E ele ainda me faz uma outra pergunta que é importante, né? Ó, você deseja já criar, né, já importar essa série de perfis para todas as outras obras? Eu acho importante colocar sim. Porque caso você queira voltar depois a utilizar o gerador de pórtico numa outra simulação, essa biblioteca de perfil já vai estar à sua disposição, não precisando você entrar na gestão da biblioteca de perfis mais uma vez. Coloco sim, e ao colocar sim, ele faz a importação da série de perfis. Uma vez que você fez isso, vou clicar aqui em aceitar e nós temos essa gestão da biblioteca de perfis aceita. Agora, uma vez com essa biblioteca de perfis aceita, nós vamos entrar em dados gerais. Olha aqui, ó, menu dados gerais, edição de cintas na cobertura e lateral. Ao acessar aqui, ó, edição, deixa eu só retornar aqui, ó. Então, menu, ó, dados gerais, edição de cintas na cobertura e lateral. Nós podemos introduzir cintas em cobertura ou cintas na lateral. Como a nossa grande parte da lateral será um muro, eu vou fazer a simulação de cintas em coberturas. Então, ó, clicou em cintas em coberturas, o módulo vai me abrir a janela e essa janela de edição de cintas na cobertura vai me permitir que eu faça a simulação, né, e o cálculo para as terças da minha cobertura. Mas para fazer o cálculo, né, é importante que a gente visualize algumas opções, né, de dados de cálculo e principalmente, né, que a gente selecione o perfil que a gente deseja simular. Eu até trouxe da gestão da biblioteca de perfis aquele perfil dobrado. Então vamos buscar em primeiro lugar na descrição da cinta o tipo de perfil que eu quero utilizar. Então, ó, clicando em IP80, vai ser aberto uma janelinha de seleção de perfil muito parecida com uma janelinha que existe, com a janelinha, né, na verdade, que existe do nosso software CIP 3D. E ele vai me permitir que eu trabalhe com os laminados, que eu trabalhe com os soldados ou que eu trabalhe com os dobrados. Eu quero o perfil de aço dobrado, o perfil enrijecido. E olha que interessante, uma vez que você, ó, já fez a gestão da biblioteca de perfis, uma vez que você trouxe uma biblioteca de perfis do Brasil, que você agora selecione o material dobrado e clica sobre o perfil o dobrado enrijecido, ele já te traz, ó,
uma biblioteca de perfis com dimensões de perfis enrijecidos do Brasil. Como software, como módulo, né, o gerador de pórtico vai dimensionar para mim a terça, eu vou pegar o primeiro que ele me traz aqui, ó, o 75 por 40 por 2. 75 por 40 por 15, né? A dobrinha aí tem 15 por 2. É um perfilzinho pequeno, né? Aliás, não é um perfil pequeno, é o menor perfil que nós temos aqui para as opções dos dobrados. Então eu vou usar o menor perfil porque ele vai dimensionar para mim. Já que ele vai dimensionar, eu pego o menor e depois ele coloca um perfil que vai atender a todas as especificações. Selecionado aqui o meu perfil, então já visualizei, né? Vou clicar aqui em aceitar e aceitar. Também temos que fazer outras opções, né? Esse meu perfil aqui, esse meu perfil 75 por 40 por 15 por 2, eu vou comprar do meu fornecedor. E qual é o material que ele vai me fornecer? Eu vou utilizar, para exemplo, o A572, tá bom? Mas notem que você tem, ó, uma lista bem grande de materiais. Ó, então ele já traz aqui, ó, uma lista bem grande de materiais que você pode utilizar. Eu vou supor que o meu fornecedor me fornece esse perfil no A572. Também tenho que informar a distância entre a distância entre as minhas terças que eu vou ter aqui na minha obra. A distância que eu vou ter, né, só para a gente recordar, nós teremos aqui, eu coloquei acho que 1, 2, 3, 4, coloquei 4, né? Então, mais ou menos, a gente vai ter aí uma distância entre elas de 2 metros, acredito, né? Porque vai ter uma terça ali, 1, 2, 3, 4, 5, na verdade são 5, né? E com as das pontas, então a gente vai ter realmente aí um distanciamento. Eu vou tirar ali uns 2, então vai dar 1,60 de distância entre elas. Mas eu vou pôr 2 metros entre elas, tá? Depois qualquer coisa a gente aumenta uma terça a mais, colocando lá uma terça ou duas a mais. Então eu vou pôr aí um espaçamento inicial entre elas de 2 metros. Acho pouco, mas depois a gente pode ir alterando. Você precisa indicar, né, esse espaçamento que você que eu estou te informando aqui, ó, é esse espaçamento entre esta e esta, tá? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então nós temos 5 divisões. Como tem mais ou menos 10 metros, vai dar uns 2 metros de distância de espaçamento nessa primeira simulação que eu estou fazendo. Na parte superior, também para o cálculo e dimensionamento dessas terças, eu preciso informar o limite de flecha. Ele tem alguns valores de limite de flecha já pré-definido. Eu tenho que informar o número de vãos que essa terça vence e se a cobertura, né, se o tipo de fixação é uma fixação colaborante ou não. Volto a repetir, ó, tendo dúvidas, clica no botão, clica na ajuda contextualizada e pega, ó, e visualiza as informações. Por exemplo, aqui, ó, tipo de fixação. Tipo de cobertura indica ao programa as cargas com as quais deve verificar as cintas e pode ser um dos casos seguintes. Cobertura não colaborante. As coberturas de fibrocimento não colaboram com as cintas
para sustentação, devendo estas ser calculadas com a solicitação completa, dentro e fora do plano da cobertura. Aí você já tem uma outra ali, ó, fixação por ganchos. Nesse caso, a cobertura supõe-se infinitamente rígida no seu plano e, portanto, as cintas, né, elas só suportam a flexão do plano normal à cobertura. E ainda vai ter uma outra opção ali, ó, fixação rígida, igual ao anterior, mas supõe-se que a cobertura impede a rotação das cintas e, portanto, não há momento torsor. Então, uma combate o momento torsor, a outra ela é apenas uma cobertura não colaborante, como se fossem telhas apenas instaladas, né? Telhas de fibrocimento apenas instaladas. Então é importante visualizar, ler sim as opções que estão sendo apresentadas. Ó. Número de vãos também é interessante. Ó. Este parâmetro não faz referência ao número de vão ou vigas pórticos que terá a edificação, mas sim ao número de vãos que serão vencidos pela terça. Então se, por exemplo, eu tenho um vão a cada 5 e eu compro a terça de 12 metros, um exemplo. Então ela vence 2 vãos. Essa é a ideia que o número de vãos está dando aqui. Bom, também deve ser levado em consideração esse tipo de opção. E aqui com esse parâmetro estabelece o critério de flecha máxima. Então ele vai dizer se passa ou não na flecha. Tá bom? Eu vou fazer aqui a seguinte simulação. Notem que nas opções, ó, limite de flecha, nós temos ali, ó, o L sobre 150, o L sobre 200, o L sobre 250, o L sobre 300. Eu vou pegar ali um L sobre 250. Na parte de número de vãos, eu vou colocar um vão apenas. E nas opções, ó, de coberturas, eu vou trabalhar como se fosse coberturas não colaborantes. Porque a maioria das coberturas nossas são coberturas não colaborantes, né? A não ser que a sua telha seja um material mais rígido, né? E ao fixar, ele vai fazer com que a terça não tenha momento de torção, não precise, não tenha torção, não tenha um momento de torção. Então a ideia é essa, você tem que imaginar se a sua telha é rígida para combater até mesmo um momento de torção, senão ela não é uma cobertura colaborante. Então você coloca essas opções, essas informações, clica aqui, ó, dimensionar. Eu só vou dimensionar inicialmente o perfil. Eu quero saber qual perfil, a partir dessas informações que eu coloquei, qual perfil que vai passar na sobrecarga de vento, que vai passar no peso do fechamento da cobertura, qual o perfil que vai atender a todas essas especificações, né, que vai atender a todas essas especificações, principalmente pelos critérios da norma. Ele vai utilizar a norma, a 14762, como referência. Então eu clico neste dimensionar e aguardo. E ele vai verificar todas as minhas terças. Está abrindo ali toda a biblioteca, está passando por todas as opções e no término vai me abrir uma lista. Quem está em verde não passou. Perdão, quem está em vermelho não passou e quem está em verde passa atendendo a todas as especificações. É claro que o primeiro ali, né, a primeira opção pelo número de vãos, pelo comprimento do vão, pelas sobrecargas que a gente utilizou, acredito que vai dar uma terça de uns 125, 127. Acredito. Aí vamos ter que ver também a espessura da chapa que ele vai utilizar. Então ele abre aqui, ó, todos os perfis que ele fez a verificação, eu maximizei e aí ele me dá em verde os perfis, ó, que estão atendendo
as especificações, tá? É claro que nós colocamos aí praticamente as piores hipóteses que poderíamos encontrar, mas no meu caso, ó, dá para usar o perfil de 150 por 60 por 20 pela chapa de 3,75. Então, é um perfil grande, né? Ó, um perfil bem grande que a gente está utilizando. Mas é claro que você pode ir fazendo ajustes. Ó. Então, vamos supor, eu vou usar esse perfil. Ó. Clique em aceitar. Pronto. Então, ele vai levar esse perfil em consideração. Então, seria, por exemplo, de 70 e 150. Né? Ó. Esse aqui. Ó. É um perfil bem grande. Ó. É um perfil bem robusto. Tá bom? Só para visualizar aqui, ó. A informação é esse perfil. Mas eu poderia diminuir os espaçamentos. Deixa eu ver se eu dimensionar aqui os espaçamentos. Um espaçamento perfeito aqui, ó. Poderia aumentar, diminuir. Se eu aumentar a quantidade, ó. Esse perfil é um perfil bom para esse espaçamento. Mas eu posso então aumentar a quantidade de terças e diminuir o espaçamento? Pode, vamos trabalhar com 1,5. Então, se eu trabalhar com 1,5, já é outro tipo de dimensionamento. Pode ser que eu consiga utilizar um perfil menor. Então, tem as opções de simulação. Então, eu vou colocar aqui uma distância de 1,5. O ideal seria até 1,66, mas deixa eu pôr 1,5, deixa eu ver qual o perfil que passaria. Só para a gente simular aqui, ó. Aí eu poderia até aumentar a quantidade de divisões e pode ir fazendo as simulações para chegar numa otimização do perfil da terça para utilizar, né, quando você for fazer aqui essas simulações. Né? Então, está chegando ali ao término. Vamos ver se melhora os resultados colocando um espaçamento menor. Ó, já melhorou, né? Já dá para usar uma chapa de 3.4. Então, assim sucessivamente, você pode ir fazendo as simulações. Claro que se você pegar uma situação, por exemplo, melhorar todas as opções, né? Colocar fixações rígidas, espaçamentos ideais, materiais, tudo, você vai ter uma verificação de porcentagem, umas opções bem melhores, né? Deixa eu só aumentar aqui, ó, rapidinho aqui, ó. Ao invés de 5, eu vou pôr 6 e 6, para dar uma 2, 3, 4, 5. Isso, dá para trabalhar melhor com o espaçamento aqui, ó. Então vamos pôr espaçamento, um espaçamento melhor, um espaçamento de 1.66. E ó, só de pôr fixação rígida, ó, só de pôr uma fixação rígida, olha a diferença, né? Então significa que ela não terá, ó, que essa fixação, que essa telha ajuda no travamento da terça. Então, só de informar a fixação rígida, você já tem uma melhora nos resultados. Então, o importante é o que? Você saber o que é a diferença entre os elementos, utilizar o que vai estar mais próximo da sua realidade, né, do que você realmente vai trabalhar. Não tem jeito, eu vou trabalhar com uma telha super flexível. Então não tem jeito, essa telha é não colaborante, é uma fixação não colaborante. Não, eu vou usar um material, esse material é bem rígido, realmente travaria a terça lá no topo. Então você vai escolher a partir das opções que realmente você vai utilizar. Só de fazer isso, olha como melhora o resultado. Diretamente, como eu comentei, daria para usar até um 125
por 50 por 17 por 2,66. Tá? Então seria a terça a partir das opções que eu selecionei que atenderiam às especificações. Então vamos supor que eu quero essa terça. Então fiz as simulações, vou usar essa terça. Então eu clico 2 vezes em cima dela. Ó. Clico 2 vezes. A partir de agora o software assumiu esse perfil. Clico em aceitar e clico mais uma vez em aceitar. Então eu escolhi trabalhar com essa terça. Então eu vou clicar mais uma vez, ó, em aceitar e ele vai me trazer 2 informações. Primeiro, está passando no aproveitamento, está passando na flecha sem nenhum tipo de problema. Aliás, no aproveitamento, está passando e passando bem. Eu posso abrir a verificações ELU. Clicando em verificações ELU, ele vai me abrir a memória de cálculo completa dessa terça. Então, ó, o perfil selecionado atende às verificações, atende até bem, ó, na parte de flambagem, na parte das informações, ó, das verificações da norma. Então ele me traz, ó, a memória de cálculo completa pela norma com o artigo e as verificações. Tá? Lembrando que, igualmente como no próprio software CIP3D, aqui você também tem as opções da geração de relatórios e esses relatórios podem ser gerados em PDF, DocX, TXT, HTML e RTF. Tá bom? Então você pode exportar, ó, da maneira que você quiser. Então você pode visualizar essa opção. Tá? Clica aqui em aceitar e olha o que ele vai te dar. Ó. A introdução, mais ou menos nos pontos, a partir das distâncias que as terças vão ficar aqui no gerador de pórtico na simulação. Tá bom? É claro, aqui é uma simulação. Tem muita coisa que não dá para fazer dentro do módulo de gerador de pórtico. Então você pode exportar e dentro da exportação, dentro do software, né, CIP3D, aí sim fazer uma série de outras simulações. Né? Por exemplo, tem como colocar aqui os perfis de contraventamento, fazer os travamentos, colocar essas opções aqui dentro? Não, isso só vai ser feito dentro do Metallicas 3D. Tá? Então, uma série de outras opções não tem como introduzir aqui. O que tem como introduzir é o que foi apresentado. Não sendo apresentado dentro do módulo, somente dentro do CIP3D a gente vai conseguir fazer. Tá bom? Beleza, fizemos aqui, ó, a visualização. Uma vez que você trabalha com essas opções, né, de introdução lá, ó, de edição de cintas na cobertura, você pode até ter aqui um botãozinho chamado opções de visualização, que está logo abaixo, que dá para você, ó, representar as cotas, representar as cintas, que são as terças, e dá até para você habilitar e representar as cargas, né? As opções de cargas e de hipóteses, ó, que você pode habilitar. Eu vou habilitar, ó, ver todas as cargas. Então, ó, e ele já vai me dar uma ideia, ó, de todas as cargas que serão introduzidas, ó. Então você tem, ó, essas cargas que serão introduzidas no seu pórtico. E essas cargas serão exportadas também para o software CIP3D. Então, entrando em dados gerais, opções de visualização, ó, opções de desenho, vamos até aumentar um pouco a escala aqui, ó, para você visualizar um pouco melhor. Eu vou dar uma aumentadinha nas escalas.
só para ficar mais visível aqui na internet. E você já tem até uma ideia das hipóteses que foram criadas, ó. Vendo? E você pode habilitar ver apenas uma hipótese ou ver todas. Vamos alterar aqui, ó. Essas serão mais ou menos, ó, as cargas que serão levadas em consideração. Foram utilizadas essas cargas já para dimensionar as terças. Então é importante saber que as terças, né, foram dimensionadas levando em consideração este carregamento que você está visualizando aqui. De tudo que nós simulamos, né, do cálculo e dimensionamento das terças, do lançamento das sobrecargas de vento, isso também dá origem a relatórios. Em alguns casos, alguns relatórios são bastante interessantes, talvez, de você gerar. Por exemplo, se você seguir a sugestão do gerador de pórtico para as terças, talvez seja interessante, né, gerar a memória de cálculo, gerar também as informações da sobrecarga de vento que foi levada em consideração. Então, dentro do próprio gerador de pórtico, seja pelo menu Arquivo, Relatórios da Obra, ou seja, por este íconezinho ali, ó, lá em cima, chamado Relatórios da Obra, você gera relatórios do módulo de gerador de pórtico desse galpão que você introduziu. Entrando aqui, ó, Arquivo, Relatórios da Obra, pode ser gerado o relatório com os dados da obra, com as verificações e quantitativos de material das terças e das cargas que foram introduzidas. Clicou aqui em aceitar, ele vai gerar esse relatório para mim, ó. Então, em primeiro lugar, ele traz lá o nome da obra, traz os dados da obra, as distâncias entre os pórticos, o que foi levado em consideração como o fechamento da cobertura, o seu peso, as normas que foram consideradas, os dados de introdução para o cálculo da carga de vento, toda uma parte de relatório também com o tipo de material, o posicionamento principalmente das cargas e das hipóteses. Então, são informações desse nosso relatório, mas a terça selecionada, a memória de cálculo dessa terça, a verificação da flecha, a quantidade de terças, o peso linear e o peso da terça. Então, ele gera esse relatório dentro do próprio módulo de gerador de pórtico. Lembrando, né, tendo total possibilidade de você exportar em PDF, DocX, TXT, HTML ou RTF. Dentro do gerador de pórtico, né, pelo mesmo ícone de configurações, também existe o estilo de documento, né? Lembrando, esse botãozinho de configurações gerais que você tem na parte superior ali, o globinho, a terrinha, né, traz praticamente as mesmas opções para criação de desenhos, para edição dos documentos, muito parecido com o software CIP 3D. Então tem uma possibilidade aqui muito grande de você editar os relatórios, colocar as informações antes mesmo de gerar o seu relatório, informações como, por exemplo, o logotipo da sua empresa, na configuração aqui do cabeçalho. Então é parecidíssimo com as opções do software CIP 3D. E tem gente que não sabe, mas o gerador de pórtico, o módulo do gerador de pórtico, ele também gera desenhos. É claro, né, o próprio CIP 3D, o próprio Metallicas 3D, ele não é um software de detalhamento.
E o gerador de pórtico também não é um software de detalhamento, mas ele tem aqui uma geração de desenho. E pode ser que você queira, né, gerar o desenho, pode ser que esse desenho gere algum tipo de informação que você queira imprimir, né? Então, só para visualizar, da mesma maneira que lá no CIP 3D você tem a opção de configurações gerais desenhos, para você escolher o formato de papel, para você escolher lá as margens, aqui no próprio gerador de pórtico você também vai ter essa opção. Eu gosto de trabalhar no A1, então eu vou escolher aqui o A1 e vou colocar aqui as margens, editando as margens do meu desenho. Então, as margens eu já editei e vou selecionar trabalhar no A1. Bom, A1 escolhido, aceitar. E vamos gerar o desenho para visualizar o desenho que é gerado no nosso módulo de gerador de pórtico. Entro em arquivos desenho da obra, ou se você quiser, pode utilizar a própria impressorazinha desenhos da obra. Ao clicar em desenhos da obra, notem que a janela é parecidíssima com a do CIP 3D. Você pode editar layers, pode trazer seu carimbo, pode fazer as informações. Eu vou clicar aqui no sinal de mais e ele me diz aqui, edição do desenho, desenho de vigas, a escala que eu quero trabalhar, o texto, se é grande, pequeno, muito pequeno, as cotas, o tamanho das cotas, e clico aqui, aceitar. Ele vai me gerar um desenho. Se você quiser escolher o seu carimbo, tem aqui a opção de escolher os carimbos. Clica em aceitar, preenche o carimbo com as informações e aceita para ele gerar o desenho. Ele gera realmente com essa visualização, igual no software. Clica aqui em cima em detalhe de todos os desenhos e esse é o desenho que ele te gera, tá bom? Então veja que não é nada de muito diferente, né? Não tem nada aí, mas para vocês terem a visualização que sim, o software tem a possibilidade de gerar um desenho. Acho que eu deixei as cotas muito pequenas, e o nome também dos textos muito pequeno. Ficou muito pequeno mesmo. Mas pode ir alterando, né? Lembrando, é igual os desenhos do próprio CIP 3D, né? Vamos pôr aqui, muito grande, metros, muito grande, pronto. Vamos gerar de novo, só para ver se dá muita diferença. Já melhorou. Pelo menos as cotas estão sendo visualizadas. Então esse é o desenho que ele vai te gerar. Bom? Repetindo, existe então geração dos relatórios e existe também uma ferramenta de geração de desenhos. O módulo ele serve praticamente para isso, né? Modelagem do pórtico, carga e sobrecarga do fechamento da cobertura, sobrecarga de vento, cálculo e dimensionamento das terças. Isso é praticamente o que o módulo vai me oferecer. Bom, uma vez que isso aqui é as ferramentas do módulo, todo o resto que você precise para simular a sua estrutura terá que ser feita no CIP 3D. Tudo que você fez aqui, desde lançamento de cargas e sobrecargas, você pode aproveitar exportando para o CIP Metálicas 3D, para o CIP 3D. E a exportação, a única coisa, que não vai realmente levar na exportação são as terças. Não haverá exportação da terça.
Por quê? Porque ele é um gerador do pórtico e ele vai exportar o pórtico. A terça, caso você queira, você tira os resultados da terça, relatórios, né? E quando exportar, vai ter que lançar a terça de novo lá no software CIP 3D. Vamos visualizar a parte da exportação para o CIP 3D, né, que é o próximo passo que nós vamos executar. Para fazer a exportação para o CIP 3D, muito simples. Primeiro, você não precisa abrir o CIP 3D, ele vai abrir automaticamente para você. Você, dentro do gerador de pórtico, ali na parte superior dos menus, você vai encontrar o menu Dados Gerais, a opção de exportar para o CIP 3D. E eu vou clicar na opção exportar para o CIP 3D. Ele volta a me trazer a janelinha das verificações das terças que foram feitas, mas para uma confirmação, né? Para você confirmar ali, ó, o perfil selecionado atende a todas as especificações ou não atende. Bom, aí você clica em aceitar. Eu não sei se eu alterei o perfil, mas eu vou clicar aqui em aceitar. Pode ser que eu tenha sem querer trocado. Ele estava atendendo, tá bom? Clicou em aceitar naquela janelinha de verificação, ele traz aqui a visualização da janela opções de exportação para o CIP 3D. Então, na edição de exportação do CIP 3D, ele vai me pedir aqui a partir dessa janela, uma janela paramétrica, algumas informações, e essas informações aqui vão dar origem à obra do software CIP 3D. Primeira coisa que ele fala é que você tem que configurar os apoios, né? Se os apoios serão biarticulados ou se os apoios serão biengastados. Então, no meu caso, eu vou trabalhar com um apoio biengastado. Tá? Mas você tem a possibilidade de trabalhar também com apoios biarticulados. Nessa opção do módulo de gerador de pórtico, para o pórtico, o software tem umas opções de cálculo de flambagem. Ó. Ali à direita, canto superior direito, opções de flambagem, ao qual nós podemos já gerar valores, né, de flambagem em pórticos deslocáveis ou flambagem em pórticos indeslocáveis. É a mesma ideia no próprio CIP 3D, existe o cálculo aproximado do comprimento de flambagem e ele está presente aqui dentro, né, pela opção opções de flambagem, ao qual ele vai gerar comprimentos de flambagem para os pórticos, você indicando se eles serão pórticos deslocáveis, ou seja, são pórticos que podem se deslocar, terão permissão de se deslocar, ou serão pórticos indeslocáveis. Ó, eu não permito, eu não quero, na verdade, que ele se desloque, né? A ideia é que ele seja pórtico indeslocável. Bom, claro, vão ter situações em que a sua estrutura realmente é uma estrutura deslocável. Então, por exemplo, eu tenho um andaime. Pode ser um andaime. Eu tenho lá uma ideia de andaime, eu tenho uma ideia de balancinho. Então, são estruturas que têm permissão de se deslocar. No meu caso, eu vou escolher aqui como flambagem em pórticos indeslocáveis, tá? Ó, ele traz até uma ideia aqui, ó. Você clicando nas opções, né? Ó, selecionando-se a opção, e aí ele dá uma ideia do que são as informações, né? O edifício é indeslocável no sentido longitudinal, a diferença entre pórticos deslocáveis sem quadros travados ou indeslocáveis com quadros travados. Então isso ele traz essa informação. Acho interessantíssimo ler as informações até mesmo para ter uma melhor exemplificação do que são pórticos deslocáveis e pórticos indeslocáveis. Beleza. Então, ó, os biengastados ou as opções de biarticulados, as opções de flambagem, já que o software calcula a flambagem para mim, não custa nada,
pedir para ele calcular já a flambagem nos pórticos. Nós vamos para uma próxima etapa aqui, que é o tipo de geração. O tipo de geração é interessante porque você pode escolher gerar apenas um pórtico, como por exemplo está na imagem aqui, ó, pórtico 2. Apenas o pórtico 2, ó, está em verdinho. Por quê? Porque apenas um dos pórticos eu vou gerar lá no CIP 3D. Ou não, eu quero gerar todos os pórticos. Eu quero levar todos os pórticos em 3D. Notem que ele habilita a visualização em verde para todos os pórticos. Então a ideia aqui é até visualizar, ó, o que o software está te mostrando, ó, que o módulo está te mostrando. Olha, tem 4 pórticos, mas você só vai levar um. Qual que você quer levar? Ou eu quero levar todos os 4 que existem, né, dando origem a 5 pórticos dentro do CIP 3D. Tá? Então, eu vou levar, já vou aproveitar e já vou fazer a geração de pórticos em 3D, levando os 4 vãos, os 5 pórticos comigo. Então, ele descreve e apresenta a imagem com esse tipo de informação. Ao fazer a geração dos pórticos em 3D, ele vai me permitir até que eu tenha uma seleção de opções de agrupamento. Eu posso agrupar esses pórticos. Lembrando que até no próprio curso eu falo, às vezes é interessante ter o agrupamento e às vezes não é interessante ter o agrupamento. Neste caso aqui, eu acho interessante ou não agrupar, ou agrupar as centrais e extremos. Nossa, Wagner, por que você acha interessante não agrupar ou agrupar centrais e extremos? Porque nós estamos trabalhando aqui com uma ideia de carga de vento. A carga de vento ela é diferente, né? Principalmente pela área de influência. Ela é diferente no pórtico da frente, no pórtico do fundo, para os pórticos centrais. Então, se você agrupar todos, você na verdade vai estar trabalhando com uma carga igual para todos os pórticos, sendo que o pórtico da frente e o pórtico do fundo, na grande maioria das vezes, a área de incidência da carga de vento é menor nesses pórticos. Então, na opção de agrupamento, eu acho interessante ou não agrupar, ou criar um agrupamento entre os pórticos do centro e um outro agrupamento dos pórticos dos extremos. Aí sim seria real, seria um pouco mais real nas opções de introdução de carga. Ou você escolhe o não agrupar, ou escolhe o agrupar centrais e extremos. É a opção que eu vou utilizar. Feito toda uma configuração, interessante também, né? Lembrar que tem o livrinho, os livrinhos trazem as informações, ó, principalmente informações sobre as fachadas externas, quando o programa gera um pórtico de parede extremo. Então é importante ler todos os livrinhos que que vai estar à disposição, como também todas as ajudas. Preencher as informações da janela opções de exportação para o CIP 3D. Uma vez preenchido essa janelinha, eu vou clicar em aceitar. Ao clicar em aceitar, o software vai me dar uma informação. E essa informação é interessante vocês lerem, né? Porque é uma informação da geração das cargas. Todas essas cargas que estão sendo apresentadas, né, e que eu apresentei para vocês aí ao longo do curso, né, do gerador de pórtico, até estão sendo visualizadas essas hipóteses, ó, estão sendo visualizadas lá atrás, né, ó, essas hipóteses aqui, ó. Então ele está dando informação sobre essas cargas e ele diz ali, ó, informação. E a primeira palavra que ele põe ali, ó, importante. As cargas geradas pelo programa são uniformes e aplicadas ao longo dos banzos exteriores da viga, o banzo superior, né?
Se as cintas forem geradas com uma grande distância, ele está dizendo, ó, se você gerar lá as terças com uma distância muito grande e as barras de apoio das cintas pertencem a uma treliça, essa geração de carga pode não ser adequada, já que realmente são cargas pontuais que podem produzir flexão local não prevista. Então ele te dá uma informação, olha, cuidado, se você trabalhar aí com terças com uma distância entre elas muito grande, que não foi o nosso caso, nosso caso foi 1,5, 1,60. Se você fizer isso, talvez seja mais interessante futuramente você lançar cargas pontuais exatamente no lugar onde vai ter essas terças para uma melhor simulação. É esse tipo de informação que ele está te dando aí. Clico aqui em aceitar e aí ele me faz uma pergunta. Deseja realizar a exportação? É minha ideia, então eu vou colocar aqui, ó. Sim. Deseja salvar a obra atual? Sim. Melhor salvar, né? Ó, então eu vou colocar sim, porque eu quero salvar a obra atual. Ele fecha o gerador de pórtico e passa a abrir o CIP 3D automaticamente. Tá bom? Então não é necessário você abrir o CIP 3D anteriormente. Se você tivesse com ele aberto, ele nem deixaria você continuar a introdução. Ele pediria para você fechar primeiro o CIP 3D para fazer a exportação e depois o software abrir. Feito isso, ele vai me pedir inicialmente o nome da obra, né? A primeira que ele está pedindo a parte de dados gerais, até mesmo no curso, né? No curso que eu dou do próprio software CIP 3D, eu falo, ó, sempre que você abrir uma obra, seja pela opção que você utilizar, a primeira janela que ele vai te trazer é a janela de dados gerais. E a gente tem uma série de configurações que fazer na janela dados gerais. Só para critério, né, de curiosidade, já que ele abriu aqui a janela dados gerais, importante sempre trabalhar com as normas mais atuais, bom? Escolher a categoria de uso da edificação, né? No caso acho que eu tinha escolhido a categoria número 2, tá? Igual a do gerador de pórtico, e também, né, mais para critério de visualização, depois ele vai gerar automaticamente as hipóteses de carregamento. Por enquanto não tem hipóteses, mas em breve ele vai criar as hipóteses de carregamento vindas do gerador de pórtico, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, né? Lembrando, a janela dados gerais é muito importante. Aconselho assistirem os cursos básicos do CIP 3D, onde eu faço aqui toda uma introdução faço uma introdução nessa janela, tá? Deixo até como sugestão uma aula minha sobre esse assunto. Vou clicar aqui em aceitar nas opções de estados e limites. Ele vai me pedir o nome da obra. Eu vou usar o mesmo nome que eu coloquei na obra do gerador de pórtico para saber que veio do gerador de pórtico. Mas aqui você poderia renomear. Poderia colocar Galpão da Skychef, Galpão Cumbica, Galpão Vila Mariana. Você poderia fazer a edição do nome do arquivo e a descrição da maneira que você desejar. Clica mais uma vez em aceitar. E ele fez a introdução dos pórticos conforme eu solicitei. Lembrando, eu já tinha dito isso, mas vou repetir, às terças ele não envia, né? Até mesmo alguém aí perguntou, poxa, então eu vou ter que repetir a terça que eu utilizei. Exatamente, pelo menu barra, nova, né? Não só lançar a terça, mas como lançar o resto das barras que vão fazer parte aqui do seu galpão. Então, toda a parte de terças lá, o perfil que a gente acabou dimensionando, ó. Então, fica agora, ó, tá aqui à disposição para o lançamento, descrição de disposição, tá? Tudo
da maneira para a gente conseguir trabalhar. Então, o que realmente ele trouxe para a gente? Ele trouxe o pórtico, do jeito que estava lá no gerador de pórtico, no gerador de galpão, ele me trouxe. Só que ele trouxe também mais informações, né? Se você entrar aqui no menu carga, modificar a direção da distribuição da carga, você tem esta visualização dos panos que o software, dos panos que o módulo de gerador de pórtico criou para lançamento das cargas e que foram criados de maneira automática no momento da exportação. Então está aqui, ó, pórtico da frente, do fundo, as duas laterais e as duas águas, ó. E é claro, as cargas correspondente ao pano, ó. Peso próprio, sobrecargas de utilização que foram introduzidas, também tem as hipóteses de vento que foram introduzidas. Para você visualizar melhor as cargas, vai ter o menu, ó, carga, hipóteses vistas, habilita ver todas e clique em aceitar. Você vai ver, ó, todas as cargas que vieram e foram já introduzidas e as suas direções, ó. E agora, se você entrar realmente, né, ou talvez a palavra exata seria, agora se você entrar novamente nas opções de hipóteses adicionais, você vai visualizar, ó, as cargas de sobrecarga que foram criadas, as hipóteses de vento que foram criadas e que já estão sendo consideradas de maneira automática uma vez que você faz a importação. Então você tem esse tipo de importação para o CIP 3D. Então, como eu sempre digo, né, o gerador de pórtico, sim, é uma possibilidade de introdução de obra, né? Então, o gerador de galpão, o gerador de pórtico, é sim uma possibilidade de introdução de obra. Nós podemos iniciar o estudo modelo do nosso galpão no gerador de pórtico, fazer toda a parte de lançamento, de cargas de vento, simulações de fechamento de cobertura, cálculo e dimensionamento das terças. E aí, uma vez que a gente fez isso, exportar para o CIP 3D. Então, é uma boa possibilidade de início de trabalho, é uma boa possibilidade de início de obra utilizar o módulo do gerador de pórtico.